Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um programa Café com Noronha. O Café com Noronha que está aí nas redes sociais toda quarta e todo domingo, trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de consolação, uma palavra de autoestima, uma palavra que vai abençoar a você, a sua casa, a sua família. Então você, meu amigo, você, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo com o Jefferson Noronha. Já essa é a terceira quarta-feira que eu estou falando a respeito do estado intermediário. O estado intermediário ele vai da morte física do nosso corpo à ressurreição, à glorificação, quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada e nós vamos receber um corpo glorificado. Esse é o estado intermediário. O estado intermediário não é estado definitivo, nem eterno, né? Ele é o estado temporário ao qual as almas que estiverem no paraíso e as almas que estiverem no Hades, elas vão ser ressuscitadas e vão receber, os salvos em Cristo vão receber a glorificação do corpo. Os ímpios vão ser ressuscitados no corpo para estar perante o grande trono branco, dia do juízo do Senhor. Vamos lá então, que você possa me dar aí, né? Vai ser uma videoaula muito boa, é um assunto de extrema importância, né? Tem até a pergunta aqui, né? Você já foi em tantos, eu e você, já fomos em tantos velórios, enterro. Um dia vai ser o nosso, um dia vai ser o meu e vai ser o seu, né? Que a gente possa estar preparado para esse dia. Se existe uma coisa real em nossas vidas, é a morte. O mundo, o futuro, ele é incerto. Nós conhecemos um pouco do futuro através da palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus. Muitas coisas hoje eu tenho uma vida social simples, eu posso ficar rico, como posso ficar mais pobre ainda. Então o futuro é incerto. Agora uma coisa é certa, a Bíblia fala em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a morte é um fato, é uma realidade. E nós temos que falar, sim, ai, que coisa chata, né? Ah, eu não quero saber. Não, é bom. Eu também não queria saber. Quando eu não queria saber da morte, eu vivia atribulado, angustiado, sem foco, sem direção, não sabia para onde ir. Não, hoje eu sei que eu vou morrer, porque a morte é uma realidade, como eu falei, e a gente leva uma vida ponderada, uma vida equilibrada, através de Deus, né, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, em nossas vidas. Então hoje eu vou falar o que é a morte. O que é a morte, né? As pessoas falam tanto da morte, sociedade, ai, morreu, acabou tudo. Ai, acabou, morreu, acabou. Não tem, será? Será mesmo que morreu, acabou tudo? Então vamos lá então, que você possa me dar um tempo aí, você vai ser ricamente edificado através do conhecimento da palavra de Deus. Lembrando que eu estou usando esse livro aqui, ó, do meu amigo pastor Elias Soares de Moraes. Ele que trata do assunto da imortalidade da alma. Nesse assunto ele abrange a imortalidade da alma, como abrange também o estado intermediário. Estou usando ele como fonte. O que é a morte? A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, faz diversas alusões à morte. Ela, portanto, é um vocábulo recorrente no texto sagrado. Não obstante, queremos destacar apenas algumas passagens onde a Bíblia faz alusão a esse inimigo, que as pessoas se assustam somente pelo fato de ouvir falar sobre ele. Assim diz a palavra de Deus sobre a morte. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Está lá em qualquer Bíblia que você for, se você é católico, protestante, independente da sua religião, se você crê na Bíblia, acredita na Bíblia, tem uma Bíblia na sua casa, esse texto está lá e nos ensina, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a morte física começou aqui. Porque todos nós sabemos que Adão e Eva saiu de dentro do jardim de Deus e tiveram suas vidas, né? Eles foram separados da presença de Deus, tiveram uma morte espiritual e logo mais receberam a morte física. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7
É o que nós temos visto, né? Porque todo dia nasce, todo dia morre, e os que morrem voltam, retornam ao pó. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Pois por isso é que todos pecaram. Romanos 5,12 foi através de Adão, né? E daí a raça recebeu essa maldição, né? Que é o salário. O salário do pecado é a morte. Aqui é o texto que eu vou ler, um dos textos que eu sempre uso, porque as minhas pregações elas são evangelísticas a respeito do reino de Deus, de salvação, de vida eterna. Romanos 6,23 sempre está, porque nos coloca como pecadores e fala dessa maravilhosa graça, desse favor imerecido que é a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Antes de eu entrar aqui, vou tomar um golinho de café. Que bênção, né? Café com Noronha. Hoje falando o que é a morte. Com exceção daqueles que tiveram o privilégio de morrer e depois voltar à vida pela ressurreição, ninguém sabe na realidade por experiência como é a morte. Ouvimos falar sobre a morte, fazemos uma ideia de como ela possa ser, mas na verdade só a conhecemos teoricamente, não por experiência. As pessoas sentem pavor tão somente pelo fato de pensar sobre a morte. O medo e o terror que a morte impõe sobre as pessoas é de tal magnitude que Satanás chegou a dizer: pele por pele, é tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Jó capítulo 2, versículo 4. Todo mundo conhece a história, né? Ali de Satanás disputando Jó com Deus e colocando a enfermidade em Jó, achando que Jó ia atribuir a Deus, e Jó resistiu até o fim, né? Servo de Deus. O medo da morte é tão assombroso que as pessoas são capazes de matar quando estão se sentindo ameaçadas de morte. A tirania da morte é descrita pelo escritor aos Hebreus com a seguinte palavra: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Realmente a morte é tão terrível que a condenação eterna é descrita na Bíblia como a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Por isso que Jesus fala que é necessário nascer de novo. Quem nascer de novo vai receber somente a morte física. Quem não nascer de novo pelo Evangelho, pelo poder e ação do Espírito Santo, vai receber a segunda morte. Vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente, sendo separado eternamente da presença de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que o império da morte foi deposto e derrotado por Cristo na cruz, totalmente humilhado pela ressurreição de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 15, Romanos capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Uma vez derrotada por Cristo na cruz, a morte já não pode mais amedrontar aqueles que estão em Cristo Jesus, pois eles já passaram da morte para a vida, e por isso não devem mais temê-la. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Pois Deus transformou esse inimigo que causa tanto pavor e espanto nos perdidos, num veículo que conduz os salvos para a eternidade. Lucas 16, 22 e 23. E Apocalipse capítulo 6, versículo 9, versículo 11. Lucas 22, 23, 43, é o texto que eu li a respeito do paraíso, né? Jesus na cruz ali com dois ladrões do lado, e um ladrão reconheceu quem era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e ele falou assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, quem entregou a vida a Cristo, sabe que Cristo experimentou a morte em nosso lugar, embora, como eu li aqui na narrativa, a gente não sabe como que é a morte, mas nós temos essa bendita esperança de morrer e entrar na presença de Deus imediatamente. A morte não é a sensação da existência, a morte não é aniquilação, a morte é a separação do corpo físico com a nossa alma. Mas a pergunta continua a ecoar: o que é a morte? Essa morte, né? A gente vê nos filmes lá, acho que é do Pânico, né? Os filmes do Pânico, é filme de comédia, mas mostra ali aquela pessoa vestida ali, com aquela capa, com aquele rosto feio e com aquela foice na mão, representando a morte.
Antes de tudo, é bom que se diga que a morte não é aniquilação, e nem tampouco ela significa inexistência, pois a morte do corpo, que há de ressuscitar, seja para a vida ou seja para a condenação, não põe fim à existência do homem, como ficou claro nas palavras de Jesus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Esse texto é muito bom, ele explica, né, a alma como parte imaterial e também o corpo. E nós devemos entender essa doutrina bíblica, ensinamentos da palavra de Deus, que está falando, principalmente hoje, a respeito do que o que é a morte. A morte é descrita pelos artistas de diversas formas. Cada um descreve de acordo com a ideia que ele tem a seu respeito. A figura mais lucumbre e tétrica, assombrosa e horripilante é que eles usam para descrever é a da caveira vestido de preto, com uma foice nas mãos, procurando a próxima vítima. Na mitologia egípcia, o deus da morte chamava-se Anubis, e na mitologia grega, o deus da morte chama-se Thanatos. Todos estes eram descritos como figuras sombrias e tenebrosas, pois é justamente essa a imagem que os homens têm da morte. Etimologicamente falando, a palavra morte vem do latim mortem, e significa cessação da vida, ato de morrer. Na língua hebraica, existem dois vocábulos para a palavra morte. Mawet, morte, e mut, morrer, o ato de morrer. A palavra grega para morte é thanatos, morte. A morte surgiu com a consequência e castigo pelo pecado. Gênesis 2, 16 e 17, Romanos 5, 12 e Romanos 6, 23. A morte acontece quando a alma ou espírito deixam o corpo. Strong define a morte com a seguinte palavras. A morte física é a separação da alma em relação ao corpo, distinguindo-la da morte espiritual, ou a separação da alma em relação a Deus, e da segunda morte, ou o banimento em relação a Deus, é a miséria final e a nova união da alma do corpo dos ímpios. De acordo com o dicionário Vini, o substantivo morte, do grego thanatos, morte, é usado nas escrituras para descrever a separação da alma, a parte espiritual do homem, do corpo, a parte material. O último cessar de funções é a volta para o pó. A morte, portanto, é uma realidade e fisicamente a única maneira de sobreviver a ela é vencendo-a para sempre, por meio da glorificação do corpo, através da fé em Jesus Cristo, o qual ressuscitou dos mortos com o corpo glorioso e incorruptível, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, a fim de que nós, os salvos, pudéssemos fazer parte de uma nova existência, na qual a morte não tem poder para nos alcançar. Romanos capítulo 6, versículo 9, João 5, 24, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 57. Foi aí, então, a morte, a tão temida morte, a horripilante morte. O que é a morte? A morte é a separação do corpo físico com a parte imaterial, que é a nossa alma. Nós precisamos entender, compreender. Por isso que eu fiz questão de fazer uma videoaula bem explicativa dentro desse livro aqui, né, do pastor Elias Soares de Moraes, que está bem explicado de acordo com a palavra de Deus, traz uma exegese bíblica, uma explicação, né, aquilo que a gente tira de dentro do texto e traz para o leitor, né, o ouvinte contemporâneo. Eu marquei aqui: você já foi em tantos velórios e enterro, um dia vai ser o seu. Você está preparado para isso? A Bíblia diz em João, capítulo 5, versículo 25, você já viu isso, esse texto bíblico em algum velório, que você foi em algum enterro? Está lá marcado, registrado, e para mim, que sou cristão e pela fé me aproprio das promessas bíblicas, né, daquilo que Jesus não só ensinou, como falou que é promessa, ele falou nesse texto, quando ele ressuscitou Lázaro, Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma promessa da palavra de Deus para aquele que crê e confessa, que entregou a vida a Cristo, que é um seguidor do Cristo. Por isso a morte, ela vem, né? O pensamento de morte vem sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, é normal, a gente pensa, reflete, mas a gente tem essa esperança, essa promessa. Nós vivemos pela fé, acreditamos em Deus, temos a nossa vida normal, né? Cotidiana, a nossa vida corriqueira, né?
vivemos, né, trabalhamos, estamos aí na família inserida, sociedade, mas nós temos essa bendita promessa de Deus, que a morte não vai acabar, eu não vou virar poeira cósmica, eu não vou ficar reencarnando, não vai acontecer um monte de coisa, segundo a visão bíblica, segundo o ensinamento do Senhor Jesus. Nós vamos morrer e vamos entrar na presença de Deus, aquele que entregou, por isso que é importante a gente entregar a nossa vida a Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for através de Jesus. A Bíblia fala que em nenhum outro há salvação, é somente em Jesus Cristo. A salvação é numa pessoa. A salvação não está na Assembleia de Deus, na congregação, na Adventista, nos Testemunhas de Jeová, na Católica, no Budismo, no Espiritismo. A salvação eterna é uma doutrina bíblica, é uma visão de mundo, é na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus nos resgatou da maldição. Jesus trouxe paz, Jesus trouxe vida e Jesus trouxe a vida eterna. E Jesus, de acordo com o texto bíblico, ele experimentou a morte em nosso lugar. Então, esse inimigo tão temido que Satanás usava e usa para atormentar e afligir as pessoas, ele foi vencido. Jesus venceu a morte, experimentou. A Bíblia diz que ele ressuscitou o terceiro dia. Ele foi glorificado. Jesus é a primícia dos que dormem, daqueles que aguardam a ressurreição, daqueles que estão lá no paraíso, como eu falei no outro vídeo. Estão lá as almas dos que morreram, de acordo com Apocalipse capítulo 6, estão debaixo do altar de Deus, na presença de Deus, nesse lugar chamado paraíso. Então a morte não é para ser, para tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Não, a morte é um veículo, a morte é uma porta, né? Igual eu entro dentro da minha porta, pela porta da cozinha, pela porta da sala, a morte é uma porta, a qual eu vou entrar para a presença de Deus, para a salvação. O que é a morte? Então nós vemos através do texto da palavra de Deus, marque aí Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, marque Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, marque Romanos capítulo 5, versículo 12, marque Romanos 6, 23. A morte, portanto, é uma realidade. Não brinque com ela, né? As pessoas brincam, né? Os jovens que usam droga e desandam para tudo quanto é lado, estão aí procurando, abreviando a morte em suas vidas. A morte é uma realidade. E nós precisamos morrer, mas morrer salvos na pessoa de Jesus, para que possamos entrar na presença de Deus. A morte, portanto, é uma realidade e é fisicamente a única maneira de sobreviver a ela e vencê-la para sempre é por meio da glorificação do corpo, através da fé em Cristo Jesus, o qual ressuscitou dos mortos com um corpo glorioso e incorruptível. Aboliu a morte e trouxe luz, vida e a incorrupção pelo Evangelho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, a fim de que nós, os salvos, pudéssemos fazer parte de uma nova existência na qual a morte não tem poder para nos alcançar. Romanos 6, 9, João 5, 24 e 1 Coríntios 15, do versículo 50 ao 57. É um estudo, é uma videoaula, mas é para a gente refletir, parar, pensar, né, o tipo de vida que estamos levando, né? As pessoas que não, como eu falei, que os jovens principalmente, né, estão destruindo a vida, né, vida promíscua, vida de álcool, desregrado, vida de drogas, todo tipo de drogas, se drogando de noite, de dia, estão abreviando sua vida. Não, nós vamos morrer sim, nós vamos passar para o outro lado, mas que possamos passar com essa ponte, com essa presença de Deus em nossas vidas, para que Deus nos coloque na presença dele através de Jesus Cristo, que é o único caminho de salvação. Igreja, religião, denominação são muito boas, existem muitos credos, muitas instituições religiosas que ajudam o ser humano, mas a salvação não está. Tem pessoas que estão 20, 30 anos dentro de uma instituição religiosa e não nasceu de novo, não entregou a vida de fato para Deus, é meramente um religioso. Pessoas religiosas não serão salvas. Quem vai ser salvo é a pessoa que entrega a vida a Cristo, arrepende, né? Tem uma metanoia, que nem Zaqueu. O maior exemplo é Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas. Arrependeu-se, né? Era um cobrador de imposto, era um fiscal corrupto. Se arrependeu de imediato quando Jesus entrou na casa dele. Jesus quer entrar na nossa casa. A nossa casa ali representa a nossa vida, o nosso corpo. Nós precisamos receber a salvação que há em Cristo. E a salvação é você arrepender-se, ter uma metanoia, entregar a sua vida a Jesus, porque um dia vai ter também o nosso velório e vai ter o nosso enterro e vamos experimentar
essa coisa chamada morte, que Jesus venceu. Jesus venceu a morte, para que eu e você pudéssemos estar na presença de Deus. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha, assista várias vezes, entenda esse estudo que eu estou trazendo a respeito do estado intermediário, como eu falei no livro aqui, ó, do pastor Elias Soares de Moraes, um livro muito bom. O pastor Elias, que tem loja lá na Conde de Sarzeda, um homem abençoado, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, um apologista abençoado, e Deus tem usado ele através dessas escrituras para abençoar as nossas vidas, e eu estou aqui dando continuidade naquilo que o pastor Elias trouxe nesse livro e que te retirou dentro de um contexto bíblico, uma doutrina bíblica. O estado intermediário é uma realidade, a morte é uma realidade, não brinque com ela não. A morte pode nos conduzir, ela é uma porta, como eu falei, para a presença de Deus ou também para o Hades, para um caminho de perdição. Nós devemos entregar a nossa vida a Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo grande no coração do Jefferson Noronha. Medite. Outrora vivia atormentado por causa da morte, porque não sabia se morresse, não sabia para onde ia. Hoje eu sei. Eu entreguei a minha vida a Jesus, como está escrito na Bíblia, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, as coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. Hoje é um novo pensar, um novo agir, uma nova vida. E essa vida maravilhosa começa aqui, e quando eu morrer fisicamente, ela vai continuar na presença do Deus Todo-Poderoso. Um beijo no coração.